Olha, toda grande história tem um começo, um primeiro passo. No caso da Congregação Evangélica Luterana Cristo de São Bento, a gente está falando de 49 anos de passos, passos dados com muita fé, perseverança e, acima de tudo, um senso de comunidade incrível. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como tudo começou e o que foi construído ao longo desse tempo. E que começo, hein? Pode esquecer aqueles grandes planos feitos em salas de reunião. A sementinha dessa comunidade foi plantada do jeito mais raiz possível, com a poeira da estrada, numa jornada que no fundo já definia o espírito de tudo que viria pela frente. Para a gente entender a força que essa congregação tem hoje, a gente precisa voltar lá para a origem de tudo. Vamos conhecer os fundadores e aquele momento exato em que a primeira faísca de fé uniu essa galera toda. Então vamos lá, imagine a cena. Estamos em 1976. Para duas famílias, a distância não era só uma questão de quilômetros, era espiritual. Eles sentiam muita falta de ter uma igreja da IELB mais perto de casa. E aí eles decidiram, se a igreja não existe aqui, nós mesmos vamos trazê-la. E esses aqui são os homens que deram o primeiro passo, os pioneiros, Adolfo Stray e Abraham Schafflan. Eles literalmente montaram em seus cavalos e saíram numa missão, encontrar o pastor Hilário Linhaus. Ele era a peça que faltava para transformar aquele sonho em realidade. E o resultado foi imediato. Pensa só nisso. No primeiríssimo culto, em 27 de fevereiro de 1977, que aconteceu na casa do Sr. Adolfo, apareceram 120 pessoas. Isso não era só um encontro, era a prova viva de que existia uma necessidade espiritual enorme ali, só esperando para ser atendida. Ok, com o grupo reunido, como é que essa comunidade começou a construir sua própria história? Bom, os primeiros grandes momentos de fé não demoraram nada para aparecer, costurando os laços que iam fortalecer essa congregação para sempre. Pouco mais de um mês depois daquele primeiro culto, a congregação já celebrava seu primeiro batismo, o de Delmira Piotha. Foi um momento super simbólico, sabe? Mostrando como a fé já estava se entrelaçando com o ciclo de vida daquelas famílias. E já no ano seguinte, veio o som dos sinos de casamento. Belarmino e Flosina Lauvres celebraram a primeira união da congregação. A igreja estava se firmando não só como lugar de culto, mas como o verdadeiro coração daquela comunidade. Sabe o que acontece quando a fé cresce mais rápido do que as paredes de uma casa? Ela precisa de um novo lar. A comunidade percebeu que tinha chegado a hora de dar um passo mais ousado, construir seu próprio templo. Um sonho que eles só poderiam realizar se estivessem juntos. E esse processo foi um verdadeiro testemunho de união. A necessidade gerou generosidade, com o Sr. Abraham Lauvers doando o terreno. E a partir desse gesto, cada membro da comunidade colocou a mão na massa, contribuindo com seu esforço e literalmente construiu a igreja com as próprias mãos até a sua inauguração. Com o templo erguido, a congregação ganhou um fôlego novo. O crescimento não parou e isso acabou exigindo novos líderes e uma estrutura um pouco mais formal para guiar a comunidade nessa jornada de expansão. A década seguinte foi de consolidação total. Em 87, o pastor Dali Pagum chegou para reforçar o trabalho pastoral. 2 anos depois, um passo importantíssimo, a criação da paróquia Concórdia. E, em 97, a liderança se renovou, com a chegada do pastor Juarez Bochard. Cada um desses momentos impulsionou a missão para frente. É aquele tipo de problema bom de se ter, né? Quando a fé de uma comunidade fica grande demais para o seu templo. A história se repetiu e, mais uma vez, o pessoal foi chamado a sonhar mais alto, a construir um novo lar espiritual que fosse um reflexo do tamanho da sua congregação. A fórmula para o sucesso eles já conheciam, mas agora a escala era bem maior. A necessidade de um novo espaço encontrou de novo a generosidade de Abraham Lauvers, que doou um terreno ainda maior e mais central, e foi ali que se tornaria o endereço permanente da fé da comunidade. A construção do templo atual não foi uma corrida de 100 metros, foi uma maratona de fé. Começou com a limpeza do terreno lá em 1999, a pedra fundamental foi lançada em 2003 e a inauguração mesmo só aconteceu em 2008. Foi quase uma década de trabalho, de paciência e de uma dedicação que não se abalou. Com o novo templo como lar, a gente entra na era moderna da congregação. Vamos dar uma olhada na linhagem de pastores que construíram sobre esse legado, guiando a comunidade até os dias de hoje e, claro, preparando-a para o futuro. A força de uma comunidade também se mede pela sua liderança, não é? Desde o pioneiro Hilário Linhaus até o Claudio Irnaz, a gente vê uma sucessão de pastores que garantiram que a missão continuasse. Cada um, no seu tempo, deixou sua marca, guiando a congregação por diferentes desafios e muitas celebrações. E essa história não para.
Hoje, o leme espiritual está nas mãos do pastor Josué Malakoski, que chegou em agosto de 2024 para conduzir a congregação. É um novo capítulo que começa, honrando todo o passado e olhando com muita esperança para o futuro. No coração dessa celebração de 49 anos, existe um sentimento que essa citação captura perfeitamente. Olhar para trás não é só sobre nostalgia, sabe? É sobre encontrar gratidão no caminho percorrido e renovar a confiança para a jornada que ainda está por vir. E assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial. A jornada da Céu Cristo de São Bento nos dá uma resposta muito poderosa. Sim, a fé construiu templos de pedra, mas o maior feito dela foi construir algo muito mais duradouro, uma comunidade unida, resiliente e cheia de esperança. Fica a reflexão. O que mais a fé é capaz de construir?